Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, falando e aprendendo sobre o tempo do fim. Apocalipse 11, as duas testemunhas. Já aprendemos em vídeos anteriores. Quem são estas duas testemunhas? Não estamos apresentando teorias, mas apresentando concordâncias dentro da palavra profética. Além de já termos mostrado quem são estas duas testemunhas, mostramos o perfil delas. Falamos de sua autoridade. Isto conforme mostra na profecia, sem acréscimo nenhum. Está escrito que essas duas testemunhas, o próprio Deus disse que elas assistem diante dele. Isto é dito lá em Zacarias 4:14. Embora não devemos confundir as duas oliveiras, ali não podemos confundir os sacerdotes Zorobabel e Josué, assim como alguns confundem. Podemos até usá-los como tipos ou semelhanças, mas vamos nos ater ao lado literal dessas duas testemunhas. Elas não são, como alguns afirmam, serem uma representação das testemunhas das quais nós somos, das quais a igreja tornou-se testemunha logo após a ordem da evangelização. Não podemos negar que somos testemunhas, mas é bom saber que um pouquinho antes desses versos alusivos às duas testemunhas, Deus tinha dito para João engolir o livrinho aberto. E que este livrinho, ele seria, no seu interior, amargo, mas na sua boca, doce como mel. E logo em seguida se descortinam acontecimentos. Estes acontecimentos são marcados pelo tempo. Essas duas testemunhas, elas não são testemunhas que pregam ou que pregarão por um tempo ilimitado. Não. Elas têm um tempo limitado
para profetizar, para dar o testemunho da verdade que elas representam. Aparecem duas vezes esse tempo aqui no capítulo 11. Primeiro, 42 meses, depois 1.260 dias, que quer dizer a mesma coisa, o mesmo tempo, isto é, o tempo do fim, que a gente tem que ficar admirados com a concordância da profecia, pois esse tempo, essa marca de tempo, ela apareceu pela primeira vez lá em Daniel 7:25. Pela primeira vez, quando Daniel teve aquela visão do chifre pequeno, que chifre ali quer dizer rei, e este chifre pequeno já é uma representação clara do anticristo, da besta, cuja besta ela aparece aqui relacionada com as duas testemunhas, aqui no 11:8, quando mostra claro que vai ser justamente esta besta que vai interromper a pregação, as profecias, os sinais, as maravilhas dessas duas testemunhas. Note a ligação estreita entre o período e entre o cumprimento daquilo que o chifre pequeno, Daniel, desde 600 anos antes, ele viu naquela visão que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ele viu que o ancião de dias veio e fez justiça aos santos e deu-lhes o reino. Daniel estava vendo e perguntando para o anjo porque ele não estava entendendo. E quando o anjo deu-lhe a explicação detalhada, aí entra o fator tempo. Primeiro ele diz que o chifre pequeno, que este rei vai blasfemar do povo santo, vai blasfemar o nome do Altíssimo, vai magoar os santos. E logo em seguida aparece o fator tempo. Ele diz que os santos lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio. Cuidado então com aquela teoria, uma teoria moderna que surgiu no século XIX, aquela de que os santos não passarão pela tribulação, de que os santos não serão perseguidos pela besta, pelo anticristo, serão arrebatados antes. Não passa de teoria. A primeira vez que aparece o tempo, justamente o tempo
em que os santos serão perseguidos. Esse tempo que Daniel chamou de tempo de angústia e que Jesus confirmou chamando-o de grande tribulação. É nesse tempo que as duas testemunhas irão pregar. Está provado, está claro. Apocalipse 11, verso 3. Darei, Deus dizendo, darei as minhas duas testemunhas, isto é, aquelas mesmas que assistem diante de Deus. Darei as minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias. Eu repito, cuidado com aquela heresia estapafúrdia de que aqui não são dias comuns, mas dias, anos, 1260 anos. Que profetas poderosos, hein? Profetizar 1260 anos não é muito menos aquilo que outros dizem. O Velho Testamento e o Novo Testamento, nada disso. Aqui fala de testemunhas literais. Eu termino o vídeo de hoje repetindo o que está no verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, 3 anos e meio, enquanto o mundo está imergido na grande tribulação, perseguições, blasfêmias contra Deus, o chifre pequeno perseguindo a igreja, os santos, prendendo-os, enquanto o anticristo está propagando o seu tempo de apostasia, de iniquidade, pois ele é chamado por Paulo de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Enquanto isso, os homens de Deus estarão operando sinais portentosos, convidando o povo para temer a Deus, temer só a Deus, porque Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que os nossos olhos contemplam. Olha, vem comigo nos vídeos posteriores. E coisas misteriosas serão reveladas. Fiquem na bênção e na paz do Senhor. Amém e amém.